Michele Paixão, que é terapeuta holística, mentora de alunos, criadora de projetos sociais, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terapia holística e o Hospital Amor e Caridade. Sim. Michele, quem é Michele Paixão? Bom, Michele Paixão é uma pessoa que faz muitas coisas, mas sempre com muito amor no coração. Pode parecer clichê, mas as coisas vão surgindo na minha vida de uma maneira rápidas, às vezes até demais, né? Que aí eu acabo perdendo um pouco o time. Mas também eu hoje, com a minha maturidade, com a minha idade, eu tento ao máximo fazer as coisas acontecer no tempo certo. Há quanto tempo você é terapeuta holística? Bom, na realidade, vou contar um pouquinho assim, breve da minha história. Eu, desde criança, eu sempre gostei de bruxas. Enquanto minhas primas, né, porque nós temos um grupo de primas da mesma idade, quase a mesma idade, e desde sempre, quando a gente era criança, elas gostavam de boneca, de Barbie. E eu sempre fui para aquele lado, bruxos, duendes. Eu tenho um duende até hoje, que é desde a época da minha infância. Então, assim, eu sempre curti esse mundo invisível, né? Eu começava a ver filmes, ler livros, eu sempre li muito. E isso foi me despertando. E aí, na minha adolescência, eu fiz alguns cursos, que na época, esses cursos não eram registrados, eram chamados cursos livres. Esses cursos existem até hoje, tá? Que são pessoas que não são aptas a dar um diploma. Mas tudo bem, ok, não precisamos julgar, porque essas pessoas estão tendo uma boa intenção de passar essa informação. E aí, lá no passado, eu fiz alguns cursos de cristais, eu estava até lembrando disso com a minha mãe esses dias, que a minha mãe falava, gente, para que fazer curso de pedrinha? Aí eu sempre fui muito nessa área. Até as minhas primas na época ficavam, eu nunca vi uma pessoa falar sobre isso é coisa da sua cabeça, né? Não tinha internet. Ou seja, você era a prima diferentona. A excluída, né? Vamos lá, vamos combinar que era aquela excluída, que eu nunca gostei muito de, brincadeiras Nunca gostou do que todo mundo gostava. Exatamente. E aí, na adolescência, eu me senti muito excluída dentro desse conceito, né? Porque eu gostava de uma música mais diferente, eu gostava de estar nesse mundo aí. E o meu sonho era visitar lugares assim, muito holísticos, esotéricos, que tem aqui no Brasil. E, infelizmente, né, por ser uma adolescente, eu não podia fazer isso sozinha. Você já conhecia a terapia holística nessa época? Então, aí eu conhecia, através de algumas amigas, eu comecei a ir a um lugar onde tinham as curadeiras, né, as benzendeiras. E aí, porque eu tinha uma infecção urinária sempre e muita pneumonia. E aí, minha mãe até me levou num dia nesse lugar. E lá eu fiquei encantada, né? Quando ela veio com aquele ramo de ervas, aí me fez tomar uma tal de garrafada. Aquilo tudo ali, gente, por que é isso? Aí eu fui entender que aquilo ali era uma junção de forças da natureza que faziam a gente ficar saudável, que fazia a nossa cura. E a partir dali eu fui crescendo, né? Fui virando adulta e assim, eu não trabalhei logo na terapia holística, por quê? Porque como muitas pessoas sabem, né, a terapia holística ela era mais relacionada à bruxaria, ao ocultismo. Eu não tinha acesso muito fácil a esse tipo de trabalho. E aí eu fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar em loja, fui trabalhar em escritório, aí fui montar uma família, enfim. Só que assim, eu estava trabalhando dentro de um escritório e um dia eu falei, gente, eu não aguento mais isso daqui. Eu nasci livre, eu sou um espírito livre. Eu não aguento mais trabalhar dentro de um local com 4 paredes fechadas. E foi aí que eu comecei a pesquisar novamente sobre a terapia holística e eu comecei a me aprofundar sobre tudo isso. E um dia eu resolvi montar um espaço para mim, isso foi em 2018, e de lá para cá eu trabalho efetivamente praticamente todos os dias como terapeuta holística, que na verdade hoje eu não sou somente a terapeuta holística, eu sou terapeuta holística integrativa,
Porque, na realidade, quando você trabalha outras terapias que são consideradas complementares, por quê? São terapias que complementam a medicina tradicional, você já é uma outra especialização. Então, a terapia holística integrativa faz juntando com a terapia holística convencional, ela também usa a terapia integrativa. Há quanto tempo você é terapeuta holística, assim, mais ou menos? Desde efetivamente trabalhando como profissional desde 2018. Você sentiu que você tinha esse chamado para terapia holística? Sim. Na verdade, eu sempre senti, né? Só que a vida vai levando a gente para... É aquela história, né? Você acaba saindo do seu propósito. Eu passei por isso e sei que muitas pessoas hoje passam por isso, e o alerta que eu dou para vocês: tentem sentir mais o seu coração, a sua essência, para justamente você ir para o caminho que você gosta. Que o caminho que você gosta, lá na frente, dá uma consequência muito favorável, né? Que é o conhecimento, a sabedoria, o aprendizado de tudo isso. Mas eu sei que também, além de terapeuta holística, você é diretora de um hospital espiritual. Então, conta um pouquinho pra gente. Na realidade, lá no hospital eu sou voluntária, eu trabalho eu faço a parte administrativa, sou diretora dessa parte, né, mais burocrática, porque existe todo um conceito, né, da espiritualidade voltado para tudo isso. Então, eu acredito muito que essa seja também a minha missão, porque é um local que a gente atende muitas pessoas doentes, como o nome diz, é um hospital espiritual, cuida-se do espírito, né? E eu, por já ter uma prática, uma experiência de tratar o lado emocional também, através das terapias holísticas, aí eu consigo fazer essa junção, entende? E lá no hospital, a gente também tem os nossos projetos sociais, né? Que, assim, é uma área também que eu gosto muito. E a gente atende gestantes, mães, né, que não têm condições financeiras, também emocionais, porque a gente acaba, né, se envolvendo nos problemas dessas pessoas e tenta ajudar de uma maneira mais abrangente. E a gente atende as gestantes e as crianças quando nascem, até mais ou menos 6 meses, 7 meses, dependendo do caso. Porque geralmente uma mãe não tem só um filho, né? Então, a gente acaba atendendo a família como um todo, com cesta básica, com kit maternidade, com o leite, com a fralda, com os produtos aí de higiene, com roupinha. E quais são os outros projetos que vocês têm lá? A gente tem um projeto do Quilo Fraterno, que atende com cestas básicas, né? Esse projeto já foi um projeto muito grande, mas infelizmente com a pandemia a gente deu uma diminuída no projeto, mas a gente está aí tentando voltar com força total. Que ali na região onde é o hospital é uma região carente, né? Então, assim, a nossa intenção sempre é ajudar a comunidade. Então, a gente está fazendo, expandindo, né, esse projeto para voltar a ser como era antes, que atendia muito mais pessoas. Também muitas pessoas mudaram dali, muitas pessoas que a gente ajudava não estão mais ali naquele local. E aí a gente está reestruturando o projeto para voltar aí à ativa. Além dos projetos, o que mais é o Hospital Amor e Caridade, né? O que é o Hospital Amor e Caridade? O Hospital Amor e Caridade, ela é uma instituição que ela foi plasmada de uma colônia espiritual chamada Amor e Caridade, tá? Eu e o meu marido tivemos essa missão, que não foi muito simples, né? Porque, primeiro, que as pessoas não entendem muito bem o que é um hospital espiritual, mas a gente, seguindo as orientações dos mentores espirituais de lá, a gente conseguiu aí com muita luta abrir esse espaço que já tem uns 6, 7 anos nesse local, mas a gente já vem com esse projeto há muitos anos atrás, e hoje lá tem as salas de tratamento, é como um hospital normal. Você chega lá, tem a recepção. Isso que eu ia te perguntar, né? Como funciona o Hospital Amor e Caridade também. Isso é muito importante de se falar, porque assim, às vezes a pessoa acha que é uma coisa, mas é totalmente outra, né? Diferente do que ela As pessoas têm uma visão diferente, né? Um pouco atrapalhada do que realmente é um hospital espiritual. Aí eu sempre falo assim, quando a pessoa me pergunta, você não vai no hospital? Quando você tá com febre,
você está com dor de garganta, você não vai lá no hospital, aí tem a recepção, aí tem uma triagem, né? Aí a menina atrás fala assim, ó, você vai para a sala tal, que é o médico tal. Lá é exatamente desse contexto. Você chega, tem uma recepção, aí tem a triagem, que na verdade a triagem é o atendimento fraterno, onde você passa ali a informação que a gente precisa saber. Se você está doente, de que você está doente, o que te levou a procurar um hospital espiritual. Tem pessoas que já falam, olha, eu estou com dor na alma, porque eu tive uma perda, né? Eu estou com uma doença mais séria, enfim. Aí ali a gente encaminha para as salas de atendimento, que tem o passe, o refazimento espiritual, a corrente de cura, a desobsessão e as cirurgias espirituais. E aí funciona domingos e todas as quintas-feiras. Então, assim, lá é um hospital, como o nome diz, para tratar do espírito. Né? Porque se você não tiver com o seu associada ao seu espírito, conectado com quem realmente você é, com a sua essência, fica muito mais difícil de você obter a cura. Então, através das palestras, através do acolhimento que nós damos para essas pessoas, elas acabam entendendo um pouquinho mais do que é o projeto em si. Eu hoje atuo com a terapia holística, que na realidade, como eu falei, com a terapia holística integrativa, que também atendo com a terapia transpessoal, que é uma terapia que é um pouquinho mais aprofundada, porque trabalha muito mais o emocional, a parte mental, comportamental da pessoa junto com a terapia holística. E eu trabalho lá como voluntária no Hospital Amor e Caridade, que fica em Niterói. Para quem é o Hospital Amor e Caridade? Para as pessoas, na verdade, para todo mundo, né? Assim, mas a maior procura são para pessoas realmente que já estão doentes no corpo físico, que já tem uma doença grave no corpo físico. Mas a gente também atende pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, algum trauma recente de uma perda, né? Nós tivemos aí a pandemia com muitas perdas, então as pessoas precisam se sentir acolhidas. A gente trata também problemas de vícios, né? Álcool, drogas, relacionamentos, problemas de relacionamento, tudo isso é tratado lá no Hospital Amor e Caridade. E para todas as idades também? Sim, a gente faz tratamentos em bebês lá. De bebês até pessoas bem idosas. Não tem discriminação de raça, de cor, de idade, não tem nenhum tipo de discriminação. Em relação aos seus cursos, né? Você tem alguns cursos online, presenciais, como funciona? É porque assim, eu na realidade, eu gosto muito de dar aula. Por quê? Primeiro, eu nunca gostei, desde lá da minha infância, né, a gente brincava de professora, todo mundo já brincou de professora, eu sempre gostava de ser aluna. Eu tinha pavor de dar aula, né, nas brincadeiras de infância. Mas eu fui vendo que eu gosto hoje, na minha vida de adulta, de dar aula. Por quê? Porque eu aprendo muito com a troca. Eu sou uma pessoa que, não sei se foi por conta das práticas, né, de estar ali todo dia trabalhando com a espiritualidade, eu aprendi a ouvir melhor. Então, assim, eu também quero passar essa informação para as pessoas, de também que elas têm que aprender a ouvir melhor. Então, assim, para mim vira uma troca. Então, hoje, eu direciono uma boa parte da minha energia de tempo para ser professora mesmo, mentora de alunas ou alunos para os cursos que eu tenho aí prontos, que eu já dei, curso de aromaterapia, curso de cristais, curso de florais, curso de mandalas. Ai, gente, são vários. Dentro da terapia holística, né? Sim. Eu já tenho alguns cursos online, né? Estou preparando novos cursos, porque assim, é aquilo, a demanda vai acontecendo e a gente vai vendo. Olha, os terapeutas têm que se preparar para isso, os terapeutas têm que se preparar para aquilo. Então, eu vou conforme aí eu sigo a minha intuição, o meu chamado para aquele tipo de curso. E hoje eu tenho um curso de iniciação à terapia holística, que ele é presencial, mas já vai para o online, e um curso de terapia holística aprofundada, que é para aquela pessoa que verdadeiramente já sentiu o chamado, que ela já está conectada com esse propósito da qual ela está.
E aí, esse curso é para você se formar mesmo em terapeuta holístico. E, mais ou menos, quantos alunos formados Michele já tem? Olha, eu posso, assim, chutar que no online eu já vendi, né, e já atendi como mentora, porque, assim, na pandemia aumentou muito, né, porque as pessoas não podiam ir no presencial. Então, meus alunos de online, mais junto com o presencial, dá em torno de uns 800 alunos, mais ou menos. Qual o curso que você mais gostou de ministrar até hoje? Olha, eu vou ser bem sincera a você, de cristais. Eu gosto muito de dar o curso de cristais, porque assim, é também aquilo, né? A pessoa pega, acha que é uma coisa muito simples, mas quando ela começa a usar na vida dela, ela vê a força que um cristal pode fazer. Então, assim, eu gosto muito dos cristais e o curso de aromaterapia também, porque também eu uso no meu dia a dia. Então, assim, tudo que me apresentam de novo, eu uso para mim, para depois passar adiante. Então, todas as terapias que eu aplico em mim, uso minha família como cobaia também, aí eu vejo a mudança, a transformação que a pessoa, né, está passando, e os óleos essenciais e o cristal são os que eu mais, assim, me identifico a nível de dar o curso. Mas o terapeuta holístico, na verdade, eu agora estou recebendo esse chamado, porque, como eu falei, estamos precisando de terapeutas holísticos. Isso que eu ia te perguntar, como surgiu a ideia, né, de formar novos terapeutas holísticos? Justamente por conta de que não tem terapeuta holístico no mercado. Que as pessoas ficam muito preocupadas só em fazer curso e não praticam, não levam essa história adiante. Eu tenho amigas que têm mais de 20 cursos, têm mais especializações do que eu, propriamente dito, mas elas não exercem. Então, o que acontece? Pega o diploma em gaveta. Eu quero pegar esse diploma da gaveta delas, transformar isso tudo numa pessoa qualificada para atender o público. Entende? Então, acho que hoje o meu chamado está bem nessa posição. Porque quando você faz um curso desse, é o que eu falei, a gente vai se curando, a gente vai se tratando. Então, tudo vira uma força única, né? Ajudando aí a você e ao planeta. E o que você acrescenta em terapias? O autoconhecimento é a pontapé inicial para você se curar de um todo, né? A terapia holística, o terapeuta, ele é o guia, ele é a ponte de uma história que é feita por você. Então, automaticamente, você vai se doutrinando, não gosto nem de usar essa palavra doutrina, que ela é muito fechada. Você vai se habituando a ter novos hábitos, tá, na sua vida, que são transformadores. Então, assim, você começa a fazer mais oração, você começa a meditar. A meditação é uma prática de autoconhecimento. Por quê? Porque não olha para mim assim, que eu sei que você tem dificuldade de meditar. Porque a maioria das pessoas tem, tá? Mas é aquilo, é na prática. Você começa hoje meditando 2 minutos, amanhã você vai para 4, depois você vai para 10. Porque o seu pensamento pode estar muito acelerado. Mas quando você vai para o lado do autoconhecimento, você vai ver que a meditação traz muita força interior. Ela busca lá na sua essência o que você tem de melhor. E aí você consegue manter o seu equilíbrio emocional. Meditação, então, é uma terapia holística, podemos dizer? O terapeuta holístico, ele te ensina a fazer esse processo da meditação. Porque a meditação pode ser em grupo, pode, mas ela tem que ser iniciada por você com você mesmo. Porque através da respiração, você se conecta com o seu eu interior. Então, por exemplo, você fica nervosa, a gente está aqui, aí você está nervosa, eu vou falar o quê para você? Respira, segura, solta bem devagar. Se você fizer isso 3 vezes, você já até esqueceu o que está te deixando nervosa. Se você imagina você fazer isso durante o seu dia e sem estar nervosa. Acho que não existiriam mais pessoas nervosas. Exatamente. Mas, assim, muitas síndromes, traumas, bloqueios, eles são liberados através da respiração. Sabe por quê? Porque você nasce. O que acontece quando você sai da barriga da sua mãe? Você chora.
né? Você dá aquele sopro da vida, não é? E aí você começa a chorar. O que aconteceu ali? Você respirou, foi a primeira vez que você respirou no mundo, fora da barriga da sua mãe. E aí o que acontece? Você se conectou com o mundo, porque você antigamente só estava conectado com a sua mãe, com a barriga da sua mãe, com o que sua mãe estava sentindo. Então você imagina que a respiração é isso, ela te dá o sopro que você precisa para você fazer uma reprogramação mental. Então, se você está muito nervosa, respirei certo, o que vai acontecer? Você vai esquecer daquilo ali. Tanto que você esquece que você estava na barriga da sua mãe. Ela te dá um start. Ela é aquela assim, vamos te dar, faz um backup rapidinho e volta e vamos continuar. Entende? Então, assim, quando você bota a prática da meditação, você começa a se conectar com você mesmo, porque ninguém medita por ninguém. Tá? Se você estiver comigo aqui, vamos meditar. Você vai começar a pensar, meu Deus, essa mulher é louca, eu não sei fazer isso, né? Mas, aí amanhã você faz de novo, aí você já não vai estar pensando que eu sou louca, você vai estar falando, nossa, até que isso está funcionando, né? Por quê? Porque você respirando corretamente, você consegue limpar o seu cérebro. E aí, o que acontece você limpando o seu cérebro? Você começa a olhar para dentro de você. Você começa a perceber, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu vou fazer uma transição de carreira, porque essa carreira não me agrada mais. Já parou para pensar? Porque às vezes quando você se conhece, você vê que você pode estar triste, pode estar numa depressão, simplesmente porque você está fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. Muitas pessoas estão dentro de uma carreira ou dentro de um relacionamento que elas não querem mais estar. Estão por comodismo, é a famosa zona de conforto, né? Que para mim, zona de conforto, ela não existe. Ela é um tempinho que você pode ficar dentro dela. Depois, ela precisa ser trocada por outra coisa. É aí que entra a sua reprogramação mental, que vem com a mente, vem com a emoção, vem com o sentimento e aí vem a cura. As terapias holísticas, elas podem ajudar a fazer essa conexão conosco mesmo, né? Sim, existe dentro da terapia holística o alinhamento energético, né? Que o terapeuta, ele alinha todos esses pontos energéticos e ele potencializa os seus chakras. Então, o que acontece? Você automaticamente, você consegue trabalhar muito melhor a sua respiração. E aí entra a história dos óleos essenciais também. Por quê? Quando você se trata com aromaterapia, pelo momento ali da raiva ou do ódio que você possa estar sentindo nesse momento, você também está trabalhando a sua respiração porque você está sentindo. Então, aquele óleo vai para o seu sistema límbico, faz uma nova leitura do seu sentimento, da sua emoção e te trata e te cura. Entende? Então, a terapia holística é muito abrangente. Existem terapias, as ferramentas que são necessárias, né, para você começar um tratamento, e tem aquelas que depois você mesmo vai fazer na sua casa, porque você vai entender que aquilo ali fez muito bem para você, que você conseguiu concretizar o seu objetivo dentro de um tratamento holístico e você vai levar isso para a sua vida. Então esse foi o nosso papo com a Michele Paixão no podcast Se Conectando com a Espiritualidade. Até a próxima, pessoal!